Oi gente, eu sou Pri Ferraz, esse é o Diário da Bruxa e hoje nós estamos aqui ao vivo para falarmos sobre as 7 maneiras de usar o tarô de forma terapêutica. Ou seja, eu vou dar aqui sugestões práticas de como a gente pode fazer uma espécie de tarô terapia, né? Tanto com nós mesmos como com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, inclusive, eu já vou começar falando de uma dúvida que já chegou pra mim, né, nos comentários do meu post, que é sobre se a gente pode jogar tarô pra gente mesmo. E, gente, a gente pode. Tem pessoas que não se sentem muito à vontade e eu sempre indico que pra jogar pra você mesmo, você tem que estar minimamente equilibrado. Então, se for uma questão que realmente você tá sofrendo muito, ou você tá muito abalado emocionalmente, realmente fica difícil de você jogar para si mesmo. Mas terapeuticamente no dia a dia tem várias formas que a gente pode utilizar o tarô. E aqui nesse vídeo eu vou falar sobre 7 momentos em que a gente pode utilizar, que vai fazer muito bem pra gente e que eu inclusive utilizo pra mim. Autoconfiança, sabedoria, segurança nas decisões são coisas que todos nós queremos na nossa vida, né? Então, e especialmente nos dias de hoje. Quem não quer ser mais autoconfiante? Quem não quer tomar decisões mais sábias, mais certeiras e com mais segurança de que tá fazendo a coisa certa? E aí, como um grande amigo, né, super sábio, o nosso tarô, nosso tarozinho, estou aqui para vocês, ele pode ajudar a gente na caminhada rumo a esses pontos. Então, tanto na caminhada rumo à autoconfiança, à sabedoria e às decisões mais assertivas. E foi por isso que eu trouxe essas 7 maneiras de a gente utilizar o tarô de forma terapêutica no nosso dia a dia. E vamos lá ver que maneiras são essas. Eu vou dar exemplos para vocês aqui também, para ficar tudo bem explicadinho, tá certo? Quem tá aí com um caderninho pode anotar aí essas dicas, mas também não precisa se preocupar que essa live aqui vai ficar salva, tá bom? Gente, a primeira forma que a gente pode utilizar o tarô de uma forma terapêutica é usando o tarô como um oráculo de inspiração. E essa é a forma mais simples, né? Que é você utilizar os arcanos maiores do tarô para tirar pequenos conselhos e inspirações diárias para você. Então, no início do dia ou no início de uma semana, se você preferir, você embaralha ali o seu deck, né? As 22 cartas dos arcanos maiores e você tira uma carta ali para o seu dia ou para sua semana ou para uma questão específica que você esteja precisando no momento. E aí você pode tanto pedir reflexões gerais, como simplesmente uma carta de conselho para inspirar o seu dia, como você também pode pedir coisas específicas. Então, por exemplo, você pode fazer uma pergunta para o seu deck: como eu deveria agir dentro do meu ambiente profissional, né? Dentro do meu ambiente de trabalho, nas minhas relações de trabalho. Então você pediu um conselho e inspiração, mas para algo específico da sua vida. Então, digamos, vou dar um exemplo de cada uma dessas questões. Então, digamos que você chegou lá e você, não, vou começar o meu dia, eu quero uma inspiração, embaralhei meu deck e tirei uma carta e veio a temperança como inspiração para os meus dias, né? Como uma inspiração aí para minha vida nesse dia ou nessa semana. Então, a temperança, ela vai vir ali aconselhando que é melhor que eu evite algumas atitudes muito impulsivas ou algumas posturas de ser 880, né? Que eu evite ser muito radical, que eu evite exageros, mas também não precisa ser a falta completa, porque a temperança é a carta do equilíbrio. Então ela vai pedir para que eu não seja nem 8 nem 80 nesse momento. Ela vai pedir que eu seja muito equilibrada, vai pedir que eu sempre olhe o caminho do meio, que eu sempre veja diferentes pontos de vista antes de tomar uma decisão. Então é uma carta que sempre vai chamar a gente para o equilíbrio, tá? Para uma postura equilibrada, para uma postura mais calma. Então a temperança vai estar ali, ó, equilibrando os opostos, equilibrando a água e o fogo, fazendo aqui as alquimias perfeitas. E é uma carta bem pacífica, bem angelical, tanto que tem um anjo aqui, né? Então é uma carta que vai pedir realmente que eu tente ser mais calma nessa semana, mais equilibrada nesse dia. Mas, digamos que eu chegasse lá pro tarô, como oráculo, e pedisse aquele conselho pro meu ambiente de trabalho. Eu
queria um conselho para como eu deveria agir dentro do meu ambiente de trabalho. E aí, quando você vê, chegou ali, ó, a carta da Lua. Foi a carta que você tirou. A carta da Lua, ela já vai te dar ali alguns pontos para você ficar atento ali no seu ambiente de trabalho. Então, ela vai indicar que você tá trabalhando em um local competitivo. Ela vai mostrar que, poxa, alguém pode não estar mostrando realmente quem é, sabe? Porque a Lua mostra aquela coisa das ilusões. Talvez você não esteja vendo a realidade das coisas, né? Então, ela vai pedir para que você preste mais atenção nas pessoas, para que você haja também com mais autoconfiança. Cuidado para não estar sendo muito cãozinho. É importante que você seja mais lobo, né? Que você seja mais autoconfiante. Então, a Lua, ela vai pedir esses pontos aí de atenção. Então, após tirar a carta do tarô, isso aí são só exemplos, tá, gente? A gente vê quais são os conselhos que o tarô mostra pra gente, a gente faz a interpretação da carta, reflete o porquê dela ter saído pra gente, porque a partir do momento que a gente tira uma carta, normalmente, principalmente essas cartas tipo essa da Lua, que se refere a algumas pessoas, já vem a imagem de algumas pessoas na nossa mente, né? Que já é a nossa intuição nos alertando. Então, a gente vai ter que refletir também sobre essa carta. Poxa, por que essa carta veio pra mim? O que ela tá querendo me dizer? Por que eu preciso de mais equilíbrio? Será que eu não tô sendo equilibrada em algum ponto da minha vida? Então, o objetivo da gente usar o tarô como oráculo é justamente para que a gente possa se autoanalisar e para que a gente possa se inspirar para ter atitudes mais positivas, né? Que levem a gente para melhores caminhos no nosso dia a dia. E, principalmente no início, tentem sempre fazer perguntas que comecem com o que é que eu posso fazer ou como eu posso fazer alguma coisa, porque elas permitem com que a gente receba um aconselhamento mais profundo e mais terapêutico, né, do que a gente fazer perguntas de sim ou não apenas. Ai, é isso? É aquilo? Não, o tarô, ele é justamente para que a gente possa refletir, para que a gente possa ter uma abordagem terapêutica com a gente mesmo, para que a gente faça uma espécie de autoterapia. Por isso que eu falei que a gente ia fazer uma taroterapia aqui. Então, é legal que a gente pergunte sempre como eu poderia fazer isso, como eu poderia agir, como eu posso melhorar isso daqui. E o tarô vai te dar justamente as chaves para que você consiga alcançar isso daí que você tá querendo. A primeira situação que a gente viu aqui é a gente utilizar o tarô como um oráculo de inspiração. A segunda é a gente utilizar o tarô em momentos de decisões. Então, gente, o tarô, ele pode nos ajudar a tomar, né, as melhores decisões na nossa vida, porque ele permite que a gente possa comparar diferentes caminhos e diferentes possibilidades, né? Os librianos vão adorar isso daí agora. E os geminianos também. Vendo quais são, a gente consegue ver quais são os pontos positivos e os desafios de cada possibilidade que a gente tem. Então, por exemplo, eu tô em dúvida se eu fico no emprego ou eu vou para outro emprego. Ou será que eu falo com a minha família sobre aquela coisa ou é melhor eu ficar calada no momento? Sabe? Então, quando a gente tá indeciso em relação a alguma coisa na nossa vida, a gente pode abrir o tarô justamente pra gente analisar esses caminhos. Então, para usar o tarô para tomar boas decisões, basta você tirar uma carta representando cada opção que você tem e analisar qual parece ser melhor para você nesse momento. Digamos que você mora na casa dos seus pais e você se relaciona muito bem com eles e lá você tem muito conforto em casa, tá tudo muito tranquilo. Mas você tá pensando em alugar um apartamento para você, né? Você sente que chegou a hora de você ter o seu cantinho, de você ter a sua casa. No entanto, você tá com receio de se apertar financeiramente ao arcar com os custos desse apartamento. E aí você começou a pensar na possibilidade de você dividir o apartamento com uma amiga. E aí você ficou naquela dúvida. Eu fico na casa dos meus pais porque tá tudo muito confortável? Eu vou atrás de uma amiga para dividir o apartamento comigo? Ou eu tento alugar o meu apartamento sozinha e conseguir aí me virar? Qual será que tá mais positiva? E o que é que você vai fazer? Você vai tirar uma carta para cada uma dessas opções. Então, uma carta representando você ficar na casa dos seus pais, outra carta representando você dividir o apartamento com sua amiga e outra carta representando você ter o seu apartamento sozinha. Então, digamos que saiu ali como conselho
pra você ficar na casa dos seus pais, saiu ali o eremita. Então, poxa, é verdade, você realmente tá precisando ter o seu cantinho, sua individualidade. O eremita é aquela carta que fala da gente saber se isolar um pouquinho e cuidar só da gente, né? A gente prezar a nossa individualidade. Então a gente já vê que é um bom momento para você buscar um canto seu, um lugar que tenha a sua essência, porque o eremita fala muito da gente se voltar pra gente mesmo. E aí, para dividir o apartamento com uma amiga, veio o conselho aqui, ó, da torre. Opa, né? Apareceu aqui a torre, você já vê que não é uma decisão muito indicada, pode haver um certo caos, pode virar uma certa bagunça aí, e pode haver desentendimentos, por exemplo, e você tende a se surpreender negativamente, né, em relação aí a ter esse ambiente junto com sua amiga. Essa opção aqui a gente já vê que não é bem indicada, você já não, peraí, eu não quero mais isso aqui não, vamos lá. A não ser que você queira realmente ir, e aí você já se prepara, né, porque o tarô ele não tá aqui para ditar o nosso futuro, ele sempre respeita o nosso livre-arbítrio, mas aí você já se prepara e já deixa tudo muito claro com sua amiga para não gerar assim maus entendidos depois, certo? Mas assim, não é a opção mais indicada. E aí você tira depois uma carta para ver como é que seria aí essa sua jornada sozinho. Como é que seria essa jornada se você for alugar o seu apartamento sozinho? E aí, ó, teria aqui a carta do Imperador. Opa! Então, realmente, essa carta mostra que é o momento de você assumir essa responsabilidade mesmo e que é com organização que você pode sim realizar esse sonho. Então, nada de ir na bagunça, você tem que realmente se organizar para você conseguir colocar aí em prática os seus planos. Não fica só sonhando. O Imperador, ele é o realizador do tarô. Ele vai sempre colocar aí os nossos planos para eles caminharem, para eles seguirem adiante, e ele sempre pede a questão da organização. Então é importante que você se organize e que você coloque em prática as suas metas. Então a gente vê diante desse jogo que a opção dessa pessoa ir morar sozinha está muito mais positiva, né? As energias se abrem muito mais positivamente na vida delas. É claro que ninguém é obrigado a obedecer o tarô não está mandando, o tarô está colocando as energias como elas estão na nossa frente naquele momento. Mas aí elas fazem a gente refletir e a gente tomar uma decisão de forma muito mais segura, porque a gente tem ali essas informações de como estão essas energias. Então, todas as vezes que vocês estiverem aí indecisos, eu não sei o que é que eu faço, se eu faço isso, eu faço aquilo, pega o seu tarô, pega uma carta e tira ela indicando uma possibilidade, uma opção, e depois tira outra indicando a outra opção e vê qual é a que tá melhor, a que tá mais positiva, ou então quais são os prós e contras de cada uma das duas. Então, com isso, a gente usa o tarô pra gente tomar decisões mais positivas na nossa vida. A terceira situação é pra gente poder melhorar os nossos relacionamentos, né? Então, no tarô, a gente também pode checar os nossos relacionamentos. A gente pode ver, né, como é que a gente pode agir dentro de uma determinada relação. A gente pode enxergar melhor o que é que tá acontecendo entre a gente e a outra pessoa. Isso serve pra toda e qualquer relação, tá, gente? Então, não só apenas relação amorosa. Sua relação com sua mãe, sua relação com seu pai, sua relação com uma amiga, sua relação com um colega de trabalho. Então, todas as vezes que você tiver tipo, poxa, eu acho que eu poderia melhorar essa relação, ou então, eu quero checar se essa amiga aí realmente é verdadeira, ou se esse amigo aí é realmente verdadeiro e ele tá aí querendo me enganar ou não, sabe? Então, você também consegue checar a partir disso as relações que são verdadeiras. Mas, assim, eu sempre indico que para uso terapêutico a gente utilize o tarô como forma de a gente saber como melhorar uma determinada relação. Então, para usar o tarô para a gente analisar um relacionamento e tirar conselhos de como a gente pode melhorar esse relacionamento, basta você tirar uma carta representando você, outra carta representando a outra pessoa e uma terceira carta representando uma análise com conselho para esse relacionamento. Então, vamos ver aqui um exemplo. Digamos que eu tô assim meio pensando
pensativa a respeito do meu relacionamento com meu namorado. Eu tô achando que a gente está meio distante. E aí eu quero saber como é que eu posso melhorar isso. Porque, enfim, eu acho que a gente tá se distanciando cada vez mais. Poxa, vou abrir aqui o tarô pra ver como é que eu posso resolver isso daqui. E aí lembra da pergunta, né, que a gente faz: como eu posso fazer isso? Como eu posso melhorar isso? Então, como eu posso melhorar o meu relacionamento? E aí eu tiro a primeira carta me representando e vem a carta do carro. Opa, já indica aqui que eu estou focada nas minhas metas. Então, às vezes o tarô ele vem com os puxãozinhos de orelha pra gente mesmo. Eu tô aqui falando do distanciamento, mas eu mesma provavelmente já estou aqui de olho nas minhas metas, provavelmente metas mais profissionais ou mais pessoais, as vitórias que eu quero conquistar na minha vida, e eu tô indo aí apressada rumo às minhas coisas e a pessoa tá meio que ficando de lado, tá? Então eu tô aqui, ó, empolgada, já tô pensando lá na frente, tá? Porque a carta do carro fala desse movimento pra frente, fala dessa pressa, fala desse foco ali no caminho adiante. E aí eu tirei uma carta representando o meu namorado e veio a roda da fortuna. Opa, outra carta de muito movimento. A gente vê, né, a roda da fortuna que é cheia de coisas aqui acontecendo ao lado da roda, e a gente vê que essa pessoa, ela tá cheia de coisas acontecendo no momento. Então, o meu namorado provavelmente ele tá cheio de coisas pra resolver, talvez profissionais, talvez da vida mesmo, talvez ele esteja sobrecarregado, tem muita coisa acontecendo, ele tá vivendo esses altos e baixos, então tem dia que provavelmente ele acorda super motivado, tem dia que ele acorda um pouco mais, poxa, não sei se eu quero isso, então ele tá aí nessa oscilação, enquanto muita coisa tá acontecendo, e ele pode estar com esse sentimento de estar sendo levado pela maré. Diante disso, o que é que a gente vê? A gente vê que enquanto eu estou ali focada no carro, né, focada nas minhas metas, ele também tá ali focado no dia a dia dele. Não tem nada de errado, digamos assim, no relacionamento. Apenas as duas pessoas estão focando nas suas metas pessoais ou metas profissionais e não um no outro. E aí, como conselho pro relacionamento, que é a terceira carta que a gente sempre tira ali pra finalizar um conselho de como melhorar o relacionamento, a gente tem aqui o louco. E o louco veio dizendo, poxa, divirtam-se, né? O louco é aquela carta leve, aquela carta da diversão, aquela carta da brincadeira, da jovialidade. Então, poxa, se vocês estão tão sobrecarregados no dia a dia, principalmente ele, cheio de coisas pra fazer, quando vocês se encontrarem, foquem em se divertir juntos. Então, já que vocês estão resolvendo muitas coisas, o foco de vocês, pra vocês prestarem atenção um ao outro, pode ser justamente de vocês aliviarem toda essa tensão juntos, de vocês se desligarem do problema e realmente, assim, irem ter um momento legal, assistir um filme na Netflix junto, sabe? Fica junto pra se divertir e não só pensando no dia a dia. Cuidado pra você não estar encontrando ali o seu namorado e tá só conversando sobre trabalho, só conversando das coisas que você precisa fazer, porque o louco chega dizendo que vocês precisam se divertir. Aí a gente viu, a gente tem, né, a gente consegue ver no tarô o panorama de como está a relação e o conselho para que a gente consiga resolver isso daí. E é por isso que é tão terapêutico a gente utilizar, né, o nosso tarô para ver nossas relações. E como eu disse para vocês, poderia ser também uma relação com outra pessoa, com uma amiga, com um amigo, com a família, tá? Então a gente sempre consegue analisar as relações, sempre você tira uma carta representando uma pessoa, outra carta representando outra e outra carta representando aí o relacionamento. Se vocês quiserem fazer esse jogo para outras pessoas, vocês também podem fazer. Então você, uma amiga de vocês chegou assim e fez, amiga, eu tô achando que meu namoro tá muito ruim, tá acontecendo isso, isso e isso. Aí você vai lá e você analisa aquele relacionamento e passa os conselhos para a sua amiga. Então o tarô, ele é terapêutico não só pra gente, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente consegue ajudá-las também a tomarem decisões mais certeiras ou a tranquilizarem aí o coraçãozinho delas, dando, claro, uma alternativa. O tarô, gente, é sempre mostrando pra gente o melhor caminho a ser seguido. Então, por isso que ele dá tanta autoconfiança. Ele chega assim e fala, poxa, você tá com um problema? Vamos ver então como você faz pra resolver. Ele pega você e coloca no papel de protagonista. Você consegue resolver isso daí, porque ele vai te dar justamente a chave para você resolver. Então, por isso que é tão lindo. Eu sei que eu sou suspeita para falar, mas é realmente uma ferramenta muito linda. Então, até aqui, a gente já viu, né, 3 situações. A gente usar o tarô como oráculo quando a gente está querendo alguma inspiração, algum conselhozinho específico. A gente utilizar o tarô em momentos de decisões, né, pra gente comparar caminhos diferentes. E agora a gente viu
como usar o tarô para as nossas relações, para a gente checar como estão as nossas relações. E agora vamos para o quarto ponto. A quarta situação é a gente usar o tarô para a gente superar momentos difíceis, pra gente conseguir dar a volta por cima. Poxa, tá acontecendo alguma coisa que tá me deixando mal, né? Que tá me chateando de alguma forma, me irritando de alguma forma, me entristecendo de alguma forma. E aí eu vou utilizar o tarô justamente pra eu superar essa situação, pra eu dar a volta por cima nisso aí. Então, da mesma forma que a gente analisa uma relação, a gente também pode analisar um desafio que a gente tá vivendo, né? E a gente pode receber conselhos do tarô de como superar esse desafio. Quando eu faço isso, eu geralmente uso 3 cartinhas, tá? Eu tiro 3 cartinhas do tarô, que eu chamo de tiragem de desafio. E aí, uma carta, a primeira carta é representando o desafio que você tá vivendo. Então, qual é o seu maior desafio nessa situação específica que você tá vivendo, que você tá tirando o seu jogo? Qual é o seu grande desafio? A primeira carta é o grande desafio. A segunda carta é representando o que é que você pode usar a seu favor. Então, o que é que você tem aí na sua vida que você pode utilizar a seu favor como vantagem para superar esse desafio? E a terceira é mostrando onde está a chave para você resolver esse problema. Então a terceira meio que complementa. É como se a segunda mostra o que é que você tem de vantagem para usar a seu favor e a terceira vai mostrar onde você vai para conseguir isso. O que é que você faz para conseguir isso? O que é que eu vou usar e o que é que eu faço para conseguir isso, tá? Então vamos ver no exemplo, porque quando eu coloco no exemplo fica muito mais simples de se entender. Digamos que eu estou passando por um momento muito difícil financeiramente, certo? Então eu não estou conseguindo me organizar, eu não estou dando conta das minhas contas e eu estou com muitas dívidas. E aí eu vou ali fazer uma tiragem de desafio. Primeira carta, eu vejo ali qual é o meu principal desafio nesse momento. E veio a carta da força. A carta da força vai dizer que meu principal desafio não é nem a questão das coisas que eu tenho para pagar, mas é eu manter a sanidade mental, eu manter o controle, eu não me desesperar, né? Então, esse é o momento não de eu sair gritando, louquíssima, não. É o momento de eu manter a minha compostura e eu manter a minha calma diante desses leões aqui, né? Que são as minhas dívidas, que são as coisas que estão me preocupando. Então, essa carta da força, caindo no desafio, mostra que meu principal desafio é conseguir manter a calma. É eu respirar fundo e tipo, calma, vai dar certo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. E aí eu tiro a segunda carta, que é o que é que eu posso usar a meu favor? Vamos pensar aqui racionalmente. O que eu tenho aqui a meu favor que eu posso utilizar? E aí veio, digamos, o Hierofante. O Hierofante vai chegar e vai dizer, ó, você não precisa passar por isso sozinho. É legal você buscar ajuda de alguém que é mais experiente nesse assunto, alguém mais velho. Então pode ser um mentor, né? Alguma pessoa que vai te auxiliar financeiramente. Então vale a pena você investir nisso. Ou pode ser seu pai, caso seu pai ou sua mãe, alguém mais velho, possa lhe ajudar financeiramente, mas é importante que você não passe por isso sozinha, porque você já tá ali tentando manter a calma e é necessário você aprender a pedir ajuda. Cuidado para não ser aquela pessoa que não sabe pedir ajuda, né? Então o Hierofante vem dizer aqui que você vai precisar da energia de alguém te ajudando. Então vai ter que dar a mão a alguém e contar com a ajuda de alguém. Vai ter que engolir um pouco o orgulho e dizer, poxa, eu vou precisar pedir ajuda mesmo, tá? Então é isso que você precisa usar a seu favor. Você tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, mas a coisa que você precisa fazer é, primeiro, se permitir ser ajudada, ou seja, pedir ajuda. Então aí vem o conselho do Hierofante com o que você precisa fazer, né? O que você pode usar a seu favor. E aí, na terceira carta, a gente vem com a chave, né? Qual é o conselho para eu realmente superar essa situação, além de eu poder usar a ajuda de alguém e eu conseguir manter a calma e a sanidade mental? Qual é a chave? O que é que eu preciso fazer para superar isso? E aí veio o enforcado. O enforcado, que é a carta dos sacrifícios, que vai chegar assim e vai dizer, você precisa sacrificar coisas menos importantes e focar no que é prioridade. Então, a prioridade no momento é você pagar o quê? É você pagar a sua casa. Não é você comprar roupa nesse momento. Então, não gaste o seu dinheiro com roupa. Não gaste o seu dinheiro com comer fora de casa. Come dentro de casa porque você precisa guardar dinheiro para pagar o seu aluguel. Então, você precisa primeiro definir quais são as prioridades e você precisa dar prioridade a isso de verdade. Porque senão você pode ficar realmente muito desconfortável muito tempo, né? Vem avisar
o enforcado. Então é importante você saber o que é que tá te deixando mais desconfortável para você ir ali realmente resolver o que é prioridade. Foco nas prioridades. Então, vê como a gente tem um conselho super completo apenas com 3 cartinhas dos arcanos maiores. Então, a gente vem aqui utilizando. E eu falo dos arcanos maiores porque, sabendo os arcanos maiores, você já começa a jogar terapeuticamente para você tranquilamente, tá, gente? Eu sempre gosto de dizer que é sempre melhor a gente começar só com os arcanos maiores antes de ir para os menores, tá bom? Fique craque ali nos maiores. Eles já vão ter os maiores conselhos que você precisa da sua vida, para sua vida. Os maiores conselhos do tarô estão neles. E aí, depois que você estiver dominando bem eles, você vai para os menores, porque eles vão aí agregar ainda mais significados às cartas dos arcanos maiores, tá bom? Mas só com os arcanos maiores você já pode fazer todas essas tiragens que eu tô falando aqui nessa live. Viram? A gente consegue ver aí, consegue ver como superar um desafio vendo qual é o principal desafio na primeira carta, segundo, o que é que eu posso usar a meu favor para resolver esse desafio, e terceiro, qual é a chave para eu resolver isso, o que é que eu preciso fazer para resolver isso. Certo? Então, um conselhozinho bem completinho que vem depois de vocês testem. Publiquem nos stories depois que vocês forem usar algumas dessas tiragens aqui. Vocês coloquem lá, me marquem pra eu ver as tiragens de vocês, que eu quero ver. Bom, gente, a quinta coisa que a gente pode fazer, e isso é uma coisa que eu fiz muito com minhas amigas, né? É fazer grupos terapêuticos com o tarô. Então, você pode convidar o seu grupo de amigos mais próximos pra fazer uma rodinha de tarô, né? Na qual cada um vai poder receber um conselho de uma carta e conversar sobre esse conselho. Então, essa é uma ótima atividade pra gente fazer entre pessoas que já se conhecem, tá? Então, e que possuem intimidade entre si. Então, na hora de pegar um grupo de desconhecidos e vamos aqui jogar tarô uns pros outros. Não. Se você vai fazer essa dinâmica em grupo, com amigos, é legal que seja todo mundo amigo. Porque tem um certo momento, você vai chegar lá, você vai tirar uma carta pra cada um dos seus amigos, cada uma das suas amigas, e você vai dar os conselhos. Só que como todo mundo já se conhece, todo mundo vai começar a comentar também, todo mundo vai começar a ajudar uns aos outros, e é muito especial mesmo. Eu fazia muito isso com minhas amigas. No caso, como a gente tá em quarentena, esse encontro tem que ser marcado online, tá, gente? Então, o encontro presencial vocês marcam depois da quarentena. No momento vocês marcam online, façam chamadas de vídeo com as amigas de vocês, tirem tarô ali pra cada uma delas, e aí vocês vão conversando sobre aquelas cartas que caíram pra cada uma. E é maravilhoso a gente sentir a energia dos nossos amigos nesse momento, né? Que, enfim, não tá fácil. Então, quando eu fazia isso, eu chamava as minhas amigas pra minha casa. Na verdade, eu sempre faço isso todo final de ano, mas antes eu fazia com mais frequência. Então, elas vão pra minha casa e aí eu tiro uma carta pra cada uma e a gente vai fazendo uma rodinha na qual eu vou dando um conselho pra cada uma, e aí a gente vai conversando, vai contando da vida, e é super legal, é super gostoso fazer isso. Então, eu indico muito, é um momento extremamente terapêutico que você pode ter com os seus amigos ou com seus familiares. Também já fiz com minha família, é muito legal mesmo. Então, assim, façam um teste em fazer isso, é bem legal. O sexto momento em que a gente pode utilizar o tarô pra fazer uma taroterapia na nossa vida, né, pra fazer uma autoterapia, é a gente usar o tarô pra emanar algumas energias específicas que a gente precisa. Na verdade, essa é uma forma que a gente usa o tarô como terapia e como magia ao mesmo tempo, né? Então a gente pode colocar os arcanos posicionados em evidência no nosso ambiente pra gente chamar energias específicas que eles representam. Então, por exemplo, você pode colocar ali a carta da Imperatriz na sua casa ali, coloca ali na salinha, ela virada pra cima, pra ela inspirar mais criatividade no seu ambiente, né? Ou então coloca na sua mesa de trabalho pra ela inspirar mais criatividade, caso você trabalhe com criatividade. Ou você pode colocar a carta do louco, por exemplo, chamando ali também mais diversão, mais leveza. Se você achar que o ambiente da sua casa está pesado, coloca a carta do louco, deixa ela um diazinho assim, emanando a energia dela. Ou então, se você acha que tá tudo muito bagunçado, você não tá conseguindo ser organizado no seu dia a dia, testa colocar ali a carta do imperador, sabe? Ou então, se você tem muitos padrões de procrastinação, você fica deixando as coisas todas para depois, coloca ali a carta do mago para ela inspirar aí você colocar as coisas em prática no seu dia a dia. Porque ao olhar
aquela carta, a gente vai lembrar do que ela representa. A gente lembra dos conselhos que aquela carta tem, lembra de aplicá-los na nossa vida. É como se fosse um quadro com uma frase positiva, né, que a gente coloca na nossa casa. Eu até deixei aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um quadro que eu coloco, a gente tem aqui na minha cozinha. A gente vai trocando as frasezinhas, né? Então a gente bota aqui as frases motivacionais da gente. Então, assim, é legal porque você olha aquilo ali e você, poxa, lembrei daquilo. Aquilo tá sendo importante pra mim naquele momento, sabe? Então você pode fazer isso com as cartas do tarô também. Não precisa necessariamente ser um quadro com uma frase. Coloca uma carta do tarô. Poxa, você tá ali começando a estudar tarô e você quer abrir cada vez mais sua intuição. Coloca a carta da grande sacerdotisa pertinho de você. Vê como ela vai te auxiliar, como ela vai abrir esse arquétipo da sabedoria, do mistério aí dentro de você. É muito legal mesmo. Testem isso daí na casa de vocês também, que é bem terapêutico e bem mágico. E, gente, o sétimo momento em que a gente pode usar uma carta de tarô é na meditação, para facilitar meditações. E essa é uma dica muito legal, inclusive para quem quer começar a meditar e não consegue. E também para quem já gosta de meditar, é bem legal você testar, meditar com a carta do tarô, né? Porque meditar com a carta do tarô é uma ótima forma de você internalizar a essência dos arcanos. Então, através da meditação, a gente não só pode fixar melhor os significados do tarô, como a gente também se abre para receber mensagens, para receber insights, para receber conselhos mais elevados dessa carta, né, com a qual a gente está meditando. E além de fazer isso com você mesma, você pode também guiar uma meditação de uma carta do tarô para alguém, né, para alguém da sua casa que esteja precisando de uma energia de uma carta, ou para um consulente seu, caso você faça ali uma consulta, você veja que aquela pessoa está precisando muito da energia daquela carta, você pode guiar essa meditação para essa pessoa. E aí você vai sentindo se você acha interessante, né? Diante dos conselhos que você viu. E se uma carta vem caindo muito para você, toda vez que eu faço um jogo, vem aquela mesma carta. Essa carta cai muito para mim. Poxa, testa então meditar com ela. Ela tá querendo te falar mais coisas. Se você meditar, se você entrar ali em conexão total com ela, ela vai conseguir te mostrar muito mais. Então, o que é que você faz? Me explica como é que eu faço, como é que eu medito com a carta do tarô. Você vai colocar uma música relaxante no seu ambiente. Você vai acender um incenso. Não precisa ser incenso de alguma coisa específica, mas acende um incenso que você gosta. Eu, pessoalmente, para meditar com o tarô, eu gosto de incenso de mirra ou olíbano, tá? Porque eles auxiliam a comunicação espiritual. Se você tiver um ametista ou um cristal de quartzo, né, que é o quartzo transparente, aí na sua casa, coloca pertinho de você, porque vai facilitar essa meditação. Embaralha o seu deck, abre ele em leque e tira ali uma carta. Faz bem intuitivamente mesmo, puxou uma carta. Quando você escolher essa carta, olha bem para essa carta. Observa as cores dela, observa os símbolos que estão desenhados, observa aquela feição daquele personagem, as roupas que estão sendo vestidas, observa tudo. E aí depois você olhar bem, né? Você olha ali por alguns minutos aquela carta, depois que você olhar bem, você vai fechar os seus olhos com a carta na mão, ou então bota a carta aqui no coração, pode ser também, e você vai imaginar que você tá naquele ambiente daquela carta. Então, digamos que você tá ali meditando com o louco, você se vê ali naquele lugar, naquele alto da montanha que o louco está, né? Então, você sente ali o vento batendo no seu rosto, você se coloca mesmo nesse lugar, sabe? Você sente a brisa, você tá carregando essa trouxinha, tem esse cachorrinho do seu lado. Então, você vai começar a perceber como é que você se sente ali naquele cenário. Você tá alegre como louco? Você tá leve como louco? Se você não tá, era pra você estar. Então tá aí a mensagem da carta, você tem que estar como esse louco, você tem que estar, ó, feliz, você tem que estar leve, sabe? E aí você se abre para as mensagens que essa carta quer mostrar para você. Então é bem legal, é bem bonito e é bem fácil. Você simplesmente precisa observar a carta e se colocar nesse cenário. A única coisa que você vai precisar trabalhar é a sua imaginação, né? É sua mentalização e visualização. Então você vai fechar os olhos e você vai se ver lá. E nossa, é delicioso, gente. Só precisam alguns minutinhos, em 10 minutos, se você não tiver muito tempo, faz em 10 minutinhos e você vai sair daquele momento bem mais revigorado. É claro que como existem cartas mais difíceis do que outras, algumas meditações vão ser mais difíceis. Então, por exemplo,
exemplo, se você tá precisando meditar ali com a carta da Torre, com a carta da Morte, que são cartas um pouco mais difíceis, né? São batalhas um pouco mais duras do tarô, significa, claro, que pode ser que venham alguns aspectos, no caso da carta da Morte, que é uma carta de transformação, vão vir na sua mente coisas que você precisa transformar na sua vida, coisas que você precisa tirar da sua vida, remover, né? Para que você possa seguir em frente, para que você possa ver aquele sol nascendo ali atrás, porque a carta da Morte vem passando aqui, mas tem um sol brilhando ali atrás. Então, para que esse sol brilhe, o que é que precisa sair ali da sua vida? Então, vai vir aí todas essas reflexões. Então, essas eram as 7 dicas de utilização do tarô de forma terapêutica. Então, só pra gente revisar aqui quais foram, né, essas dicas. Então, a gente pode utilizar o tarô como oráculo de inspiração, né, que é quando a gente tira ali um conselhozinho para o nosso dia, ou para a nossa semana, ou para alguma questão específica que a gente tá vivendo e a gente precisa de um conselho, então vai inspirar a gente. É só a gente tirar uma cartinha. Ou a gente pode utilizar também em momentos de decisões, que é quando a gente vai estar ali comparando caminhos. Então, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo. Tira uma carta para cada possibilidade e vê ali o que é que te parece mais positivo. Reflete aí sobre essas duas cartas que vieram representando essas duas opções e os prós e contras de cada uma, porque você vai conseguir tomar uma decisão muito mais assertiva e muito mais segura. Outra forma também é pra gente melhorar os nossos relacionamentos. Vamos ver, a gente consegue verificar como é que tá a energia dos nossos relacionamentos e receber conselhos de como a gente pode melhorá-los, né? O que é que a gente pode fazer para melhorar esse relacionamento, essa relação com outra pessoa. Outro momento também é pra gente superar momentos difíceis na nossa vida, pra gente superar desafios, pra gente superar obstáculos. Então a gente vai ver aí, vai tirar 3 cartinhas e a gente vai ver qual é o grande desafio que a gente tem no momento, o que é que a gente pode usar de ferramenta ao nosso favor e onde é que está a chave para a gente resolver esse desafio. Pro tarô não tem aquilo de ai, não consigo resolver, eu vou aceitar e pronto. Não, o tarô chega assim e fala, não, você vai tirar aqui uma solução que você vai se colocar como protagonista aí, você vai resolver sua vida. Eu vou te mostrar como é que você vai resolver. O tarô, gente, anotem isso, o tarô, ele sempre vai dar soluções pra gente. Ele não vai simplesmente te aconselhar e dizer é isso e ponto. Não, é isso e para isso você pode fazer isso. Então sempre busquem soluções, busquem os caminhos que o tarô está apontando para vocês. E sempre respeitando, claro, o livre-arbítrio e também a ideia de que quem toma as grandes decisões da sua vida, no fim das contas, é você mesmo. Outro momento também é a gente fazer grupos terapêuticos com o tarô, que a gente juntar as amigas, jogar ali as cartas e tirar conselhos, todo mundo juntinho, que é uma delícia. Depois, a gente também pode utilizar para emanar energias específicas, né, para o nosso ambiente, para a nossa vida, que é quando a gente coloca ali, coloquei a carta do louco para emanar leveza, para eu lembrá-lo sempre daquela mensagem da leveza, ou a imperatriz para me lembrar a criatividade, tá? Então, a gente utilizar as cartas do tarô para elas ficarem emanando as mensagens e relembrando na nossa mente e dentro da gente o que é que elas significam, para que a gente possa aplicar os conselhos delas no nosso dia a dia. E também nas meditações, né, que a gente meditar com uma carta. É isso, gente. Gratidão pela presença de todos vocês. Vocês sempre muito incríveis. Gratidão. Lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve agora, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa também aqui o seu like no vídeo e não deixe de me seguir no Instagram, @Diário da Bruxa, tá? E participem também lá do meu grupo do Telegram, que tem conteúdos exclusivos também. Então basta acessar curso.priferraz.com/telegram. O link vai estar na descrição desse vídeo, tá? Um beijo, muita paz e muita luz para vocês.